hoje acho que tem um desafio do acesso. Então, lá em 2017, a gente falava sobre a falta de acesso desse público ao sistema financeiro como um todo, que segue o mesmo, sabe? Então, a gente acha que com a tecnologia, com a pandemia, esse acesso ele ganha novos rumos e não. Então, o acesso ainda é um desafio. Acho que o segundo ponto é a questão do conhecimento. Então, as pessoas entenderem aqueles produtos e serviços e como que eles se encaixam na sua jornada de vida. Porque hoje, ele consegue abrir uma conta em 3 minutos e uma conta que já tem um cartão de crédito. Mas, muitas vezes, ele é levado ao endividamento. Então, porque ele não sabe como utilizar esse dinheiro. Então, ele entende, esse dinheiro tá entrando, tá fácil, bora consumir. Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Venture, um podcast que conta sobre o ecossistema de inovação e startups no Brasil, por quem ajudou a construir ele por dentro e constrói até hoje. Na conversa de hoje muito legal, a gente falou com a Fernanda Ribeiro, founder e CEO da Conta Black. Também foi atualmente conselheira do Afrobusiness Brasil, onde foi presidente por mais de 7 anos. No papo de hoje a gente falou sobre a trajetória da Fernanda até virar empreendedora, os desafios de se empreender no Brasil, o propósito da Conta Black de ajudar a população negra. Então tá muito legal, é um episódio que fala muito sobre diversidade. Acho que é imperdível para quem gosta do tema. Antes da gente começar, segue a Snack aqui no YouTube ou Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, também no Instagram, snack.co. No nosso site você encontra todos os episódios das outras temporadas. E um agradecimento especial também a Yu, nosso apoiador, que deu um tênis especial para cada um dos nossos convidados. É isso, bora pro episódio. Fala pessoal, como é que vocês estão? Mais um episódio hoje e a gente tem o prazer de receber Fernanda Ribeiro. Aí eu vou ter que ler, gente, porque o currículo da Fernanda é grande, olha. Ela é fundadora do Afrobusiness e cofundadora e hoje CEO da Conta Black. Fernanda, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje e também contar e dividir um pouco mais esse capítulo da sua história empreendedora, né? Obrigada pelo convite, gente, adorei. Fernanda, então para começar, conta pra gente como que começou a sua carreira e sua trajetória até chegar a CEO da Conta Black. O que você fazia antes? Bom, eu gosto sempre de contar a partir do que me motivou a empreender, né? Então, eu sou a 5ª filha da Casa das 7 Mulheres, sou turismóloga por formação, pós-graduada em comunicação, atuei por muitos anos no mercado corporativo e foi lá no mercado corporativo que eu sofri com burnout. E daí, quando eu tomo a decisão de fazer a minha migração de carreira, eu começo a empreender. A princípio, eu empreendi fundando a Afrobusiness, que é uma rede de empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais pretos, no formato ONG mesmo, né, sem fins lucrativos, com 3 sócios. Acho que o nosso grande intuito era gerar oportunidades de renda e receita para pessoas pretas e periféricas. E a partir daí, a gente começa a observar alguns gaps dentro da jornada empreendedora dos empreendedores pretos, né? Então, eles não tinham acesso a crédito, eles não conseguiam abrir uma conta bancária. E daí, tivemos o start de abrir a Conta Black. E daí, eu, Sérgio, fundamos a Conta Black, que é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. Fernanda, você falou quando você tomou a decisão de mudar. Como foi essa decisão de começar a empreender? Quão consciente ela foi? Quão planejada ela foi? Bom, ela não foi planejada. Não foi planejada. Eu acho que eu já estava há 8 meses no meu sabático. E eu brinco que o Sérgio interrompeu o meu sabático, né? Então, eu tinha acabado de voltar de viagem. E daí os meninos resolveram, vamos fundar uma rede de empreendedores? Eu falei, vamos. A Fernanda tá sem fazer nada. Fernanda, você ajuda a gente lá? Tá bom, vou ajudar. E daí, quando eu fui me envolvendo, obviamente, e daí, obviamente, eu venho com o meu ranço corporativo, né?
Eu falei assim, gente, mas vocês não vão colocar isso daí como um grupo de Facebook, na época era mais forte, e vão associar meu nome, não. Vocês vão fazer uma coisa direita. Que ano que foi isso? 2005? 2015. É. Eu falei, vocês não vão colocar meu nome numa coisa de qualquer jeito, não. E daí eu fiz eles contratarem e mandarem fazer uma plataforma para cadastrar esses empreendedores, e tinha uma inteligência ali por trás, e só assim eu aceitei ser sócia. Então, não foi uma decisão premeditada, mas eu gostei. Acho que a partir do momento que o bichinho do empreender me picou, eu já queria organizar tudo, já queria fazer aquilo dar certo, sabe? E aí, quanto tempo depois você falou, não, agora eu vou fazer outra coisa, não mais uma ONG, vou fazer agora uma startup. E quando você acha que você estava preparada naquele momento para fazer isso? Legal. Foram 2 anos depois, então entre a Afrobusiness e a Conta Black foram 2 anos. Eu achava que eu conhecia bastante o público, né? Como todo empreendedor sempre acha que conhece o público. Então, a partir dali que eu tomo essa decisão, demorou esses 2 anos. Eu não sei se eu estava preparada, mas assim, como o meu primeiro processo de empreender, eu fui meio que trocando o carro com o pneu andando, eu já me senti... Trocando o pneu com o carro andando, eu já me senti experiente. Eu falei, bora pro próximo. E nesse processo, quais foram as suas referências, assim? Porque não é tão trivial você falar, legal, vou sair de uma ONG e vou criar um banco. Não. Quais foram as referências suas e também desse grupo aí de sócios para fundar a Eu confesso que aqui no Brasil a gente não tinha uma referência, e daí eu comecei a estudar fora, né? Então, estudar os cases de fora, e eu comecei a ver também o quão forte os Estados Unidos eram nesse sentido, né? Então, hoje o sistema bancário deles, obviamente, é muito maior do que o nosso, mas quando se fala de bancos liderados por pessoas negras, são vários. Óbvio que tem ali um processo histórico que, depois, no pós-escravidão, essas pessoas foram obrigadas, né, a fundar seus próprios negócios, mas tinha bastante referência. Então, eu comecei a ler, estudar sobre isso, e falei, quero fazer igualzinho aqui. E a partir daí que nasce. E tem alguma história dessas que você foi investigar lá fora que te chama mais atenção, assim, pra você dividir com a gente? Acho que tem... A minha história preferida é do One United, que é o primeiro banco fundado por pessoas negras, que é um banco que está ativo até hoje. Ele tem 92 anos de fundação. Ele teve várias CEOs negras. Atualmente o CEO é um homem. Um homem negro, mas na época que nós fundamos a Conta Black, a CEO era uma mulher negra, e ela chamava Terry Williams. E esse banco ele foi fundamental historicamente falando, inclusive na época do Black Lives Matter, esse banco ele foi extremamente utilizado como um formato de protesto. Então as pessoas tiravam o dinheiro delas dos bancos fundados por pessoas brancas e que eram declaradamente racistas e colocavam nesse banco. Inclusive Jay-Z, Beyoncé, a Solange, são todos clientes do One United. Que legal. E vocês começaram ali a Conta Black, que foi a primeira dor de empreendedor que você sentiu ali? Acho que a primeira dor... Acho que a gente... É muito engraçada essa primeira dor. Nós lançamos a Conta Black num jantar e tinha umas 200 pessoas. Então, a princípio, nós imaginávamos que, ok, temos o nosso MVP ali. Preparamos o sistema, todo o processo para fazer o MVP lá. Conseguimos as 200 contas, então 100% dos participantes. Legal. Então, já foi um pouquinho acima da nossa expectativa, porque a gente era, vamos calcular 10%, a galera, né? Não foi, 100%. Que legal. E daí, alguém soltou uma nota que foi parar num portal de cultura negra. E daí, em 24 horas, a nossa Conta Black, que tinha só 200 pessoas, teoricamente, mais a nossa família, 250 no máximo, subiu para 1.000 e poucas. E o sistema não aguentou. Putz.
Vocês estavam prontos para 10% de 200, 20 pessoas. Que o sistema não aguentou. Acho que esse foi o desafio, o maior desafio. O legal de tudo isso é que a gente conseguiu contornar em algumas horas. Mas foi bem legal, assim, esse foi o nosso primeiro desafio. É isso daqui que é empreender, meus amores. Então, já gostamos de adrenalina. Fernanda, você estava falando que tem a coisa do empreender, etc., mas a gente também precisa organizar um pouco, porque você saiu de uma experiência corporativa para ir para a experiência empreendedora. Quais riscos você foi encontrando pelo caminho e como que você foi lidando com eles? Eu acho que o primeiro deles foi financeiro, sem dúvida alguma, porque eu estava acostumada com a estabilidade. E agora, quando eu começo a empreender, eu mudei totalmente a lógica, né? Então, tipo, eu tinha que pegar as minhas economias para investir na empresa. Tanto é que até a gente chegar à nossa primeira rodada, demorou bastante. E daí nós começamos a Conta Black em 6 sócios. E daí a gente saiu vendendo tudo mesmo. Então, vendemos um carro, apartamento, todo mundo vendeu suas coisinhas e nós fomos os primeiros investidores. Então, eu acho que o maior desafio é essa questão da incerteza financeira, né? Uhum. Que perdurou por algum tempo. E essa decisão de colocar o primeiro dinheiro foi uma decisão, não, é consciente, vamos fazer isso porque a gente ainda não quer sócio, ou putz, não queremos essa jornada de VC. Por que foi essa decisão e não ir levantar dinheiro com algum investidor logo no começo? Tá. Acho que a gente queria, obviamente, quando a gente fala de sistema financeiro, é um MVP totalmente diferente da maioria, né? Então, não tem muita coisa que eu possa fazer. Vamos improvisando e daí, à medida que vai entrando os clientes, a gente vai arrumando, né? Então, precisava, sim, de um investimento financeiro, inclusive para garantir a segurança, né? Então, como o nosso público, a princípio, não estava acostumado com conta digital, com banco digital. Eu lembro que nas primeiras semanas as pessoas me ligavam, e falo me ligavam porque éramos nós que atendíamos, sem dúvida alguma. Ligavam e falavam, não, mas eu li aqui em algum lugar que o dinheiro fica na nuvem. Mas como assim na nuvem? E se eu quiser ir buscar esse dinheiro? E não tem agência. Então, era nesse nível. Então, pra gente, era muito importante ofertar uma ferramenta segura para essas pessoas. E daí requeria dinheiro. E a gente não tinha muito tempo ali, a princípio, para fazer uma captação formal. E a gente sabe, né? Depois que a gente começou a captar, a gente sabe como esse processo é um casamento, é demorado. Vamos falar um pouquinho disso depois, que essa parte é super importante. E como foi essa etapa de, tá bom, fizemos o primeiro investimento, aí como foi a decisão de ir para a primeira captação, aí levantar dinheiro com o investidor? Quando a gente começou a ver o caixa baixando, né? Então, assim, gente, não vamos deixar a água bater no pescoço. Vamos dar uma olhadinha em como que a gente consegue escalar. E, obviamente, acho que é uma coisa super importante trazer. Todos nós tínhamos a expertise em suas áreas, né? Então, a gente conseguiu reunir um time de founders. Então, tinha alguém de jurídico, tinha de comunicação, tinha alguém com reforço contábil, porque tinha umas questões tributárias super importantes, o jurídico por conta das regulamentações, tecnologia, tínhamos um CIO, porque era importante ter dados, e tínhamos o Sérgio, que era o CEO, então éramos os 6. E daí pra gente, todos nós estávamos imersos ali nesse processo, e obviamente as contas foram chegando, e daí tinha muita coisa que nós tínhamos pensado, mas a gente não tinha colocado isso lá nas rúbricas, né? Então, daí quando chega, tem que pagar isso. Olha só, surpreendente, tem que pagar isso. Então, o dinheiro foi acabando muito mais rápido do que a gente imaginava. E daí a gente toma a decisão de buscar um investidor anjo,
Mas como a gente já tinha feito um investimento inicial alto, a gente já sabia que o anjo já não era padrão, era um anjo mais gordinho. E daí por isso que a gente foi atrás de começar esse processo a partir do momento que a gente já chegou ali uns 60% da reserva. E como que foi esse processo? Foi árduo, foi longo, foi mais fácil do que vocês imaginavam? Não. Foi longo, foi desafiador. Eu acho que é super importante dizer, trazer também ali o recorte de gênero e raça, porque quando são mulheres entre as founders e pessoas pretas, tem ali um desafio, e principalmente porque a gente estava falando de um mercado totalmente novo, né? Então, obviamente que depois de Nubank, ficou muito mais fácil para as fintechs captarem, mas na época não, né? Ainda não tinha o Nubank tão forte. Então, era um desafio, porque o mercado, ele entendia a demanda. Então, nossa, estamos falando de 57% da população. Tem essas demandas específicas. Mas ainda não tinha nenhum produto olhando para nicho até então. Então, foi super difícil. As conversas não eram fáceis. Quando nós olhávamos para os nossos interlocutores, a gente nunca via pessoas parecidas com a gente. Então, a gente sempre falava, os investidores, né, do mercado financeiro normalmente são homens, brancos, mais velhos. Então, era uma matemática difícil. Mas uma coisa que foi super legal é que, através dessa rede de contatos, a gente chegou no nosso investidor anjo, e o nosso investidor anjo, o primeiro, foi um homem negro. Ele não morava aqui no Brasil, e ele topou investir. Acho que foi super legal. A gente já tinha sofrido tanto no processo que quando ele chegou, ele entendia a tese. Não, vou investir. Vocês nem entenderam. Foi muito rápido. É isso? Era só essa conversa? Era só essa conversa? E foi o que aconteceu. Mas assim, acho que foi legal também o trabalho do nosso advisor, que já chegou com tudo brifado, já fez as conversas com a gente antes, e daí depois ele só veio conversar. Ah, tá, é isso? Tá bom, eu vou investir. E daí eu lembro que é muito engraçado que ele era um tipo bem excêntrico. Na época nós estávamos num coworking e ele chegou todo vestido de Gucci dos pés à cabeça, um tênis que eu nunca tinha visto aqui no Brasil e que brilhava. E eu falei assim, nossa. E eu falei assim, putz, vai ser difícil pra caramba convencer esse cara, porque eu olhei pra aquele tênis, misericórdia, gente. Eu olhei pra aquele tênis e falei, gente, o tênis acho que é o valor que a gente tá pedindo aqui só esse tênis. E daí ele falou assim, não, eu vim aqui só pra conhecer vocês, entendi a tese, vou investir. Deu. Porra. Fácil assim. Foi fácil assim. Depois de uma longa jornada. Daí a gente achou que ia ser assim pra sempre e não foi. Mas aí vocês fizeram outras rodadas depois? Fizemos. Essa anjo foi em que ano? Essa foi em 2018. Já tinha um ano de conta Black. E aí de lá pra cá vocês fizeram mais uma quantas rodadas? A gente fez mais 2. Pô, que legal. Legal. Você estava comentando do nicho. Porque um negócio de nicho, é 57% da população, tudo mais. Depois desse longo tempo que você estava contando da história, os desafios da bancarização da população negra continuam os mesmos? Mudaram? Qual que é um pouco desse nicho, assim, para quem está vendo a gente possa entender também? Sim, eu acho que mudaram. Acho que lá quando a gente começa a conta Black em 2017 para 2018, o desafio era a desbancarização. Então, as pessoas não tinham conta bancária. E daí, fazendo um paralelo para os dias de hoje, a gente fala sobre uma hiperbancarização. Então, as pessoas têm, no mínimo, 3 contas bancárias, sendo uma num bancão e mais 2 em digitais. E daí, hoje, o nosso desafio é como como fidelizar esse cliente e como ser a primeira conta, né? Então, acho que para ser a primeira conta dessas pessoas, nosso desafio é tratar a especificidade delas. E daí, por isso que o nicho é tão importante, porque a gente entende muito os desafios específicos do nosso público. Hoje vocês entendem, você estava brincando que eu não entendia lá no início, quais são os desafios, assim, se você puder
contar pra gente os desafios desse público. Então, hoje acho que tem um desafio do acesso. Então, lá em 2017, a gente falava sobre a falta de acesso desse público ao sistema financeiro como um todo, que segue o mesmo, sabe? Então, a gente acha que com a tecnologia, com a pandemia, esse acesso ele ganha novos rumos, e não. Então, o acesso ainda é um desafio. Acho que o segundo ponto é a questão do conhecimento. Então, as pessoas entenderem aqueles produtos e serviços e como que eles se encaixam na sua jornada de vida. Porque hoje, ele consegue abrir uma conta em 3 minutos e uma conta que já tem um cartão de crédito. Mas, muitas vezes, ele é levado ao endividamento. Então, porque ele não sabe como utilizar esse dinheiro. Então, ele entende, esse dinheiro está entrando, tá fácil, bora consumir. Então, acho que hoje tem esse segundo desafio, que é um desafio cultural, e que a gente atua muito, e olhando para como que a gente traz educação financeira para os nossos processos, para os nossos produtos. E agora a gente passa ali por um terceiro desafio, que é as necessidades específicas do empreendedor preto, que segue sem ter acesso a crédito. Então, hoje eu tenho um dado que fala que o empreendedor preto ele tem um crédito negado 4 vezes mais comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições. E daí hoje o meu desafio é resolver esse problema. Por que essas pessoas elas seguem sem ter acesso? E daí, já respondendo, tem muitos problemas estruturais que vão para além da tecnologia. Então, um exemplo simples é o CEP de onde ele reside. Faz toda a diferença nesse processo de acesso a crédito. E aproveitando o que você trouxe também da população negra como um todo, olhando para a população negra hoje, que outros problemas e desafios a população tem que poderia ser resolvida com tecnologia? Indo para além do banco, assim, o que mais que você vê assim, e percebe que pode ser resolvido? Nossa, tem tanta coisa, né? Tudo bem, a gente está contente. Eu acho que a gente tem demandas específicas, né? Acho que principalmente quando a gente olha a nossa individualidade. Então, desde soluções olhando para nosso cabelo, olhando para a nossa pele, e que podem ser resolvidas com tecnologia. Hoje a gente fala muito sobre inteligência artificial, mas quando a gente fala sobre o entendimento das tonalidades de pele, ainda assim ainda é muito confuso. Então, quando eu vou fazer a minha prova de vida, né, que é tirar a foto do meu celular, dependendo da qualidade do celular, o sistema ele identifica de uma maneira diferente. Então, acho que tem diversos desafios específicos da população preta que ainda existem oportunidades para serem resolvidas com tecnologia. Eu lembro do relógio, né? Até, sei lá, os mais recentes, tanto fazia que ele não via se estava com o coração batendo, respirando, porque tem alguns problemas de infravermelho, né? O infrared e o verde, que não leem pele negras, etc. Mas você falou do CEP. Tem alguma outra coisa que você sente que falta, assim, para essa população também ter mais acesso e navegar melhor pelo dia a dia? Eu acho, hoje, eu acho que é super legal a gente entender esse sistema, né? Então, como funciona esse processo de concessão de crédito. Hoje, a maioria das instituições financeiras, elas levam em consideração as informações trazidas pelos principais birôs, que são o SPC Serasa. Hoje, em média, cada um desses birôs analisa 9 fatores para conceder o crédito e montar o score. Eu acho que um dos mais gritantes e que separa as coisas, obviamente, é o CEP, entre os 9 fatores. E daí também tem um segundo ponto que faz parte dessa jornada de análise de crédito, que muitas vezes é ignorada, que é a questão do como eu analiso. Então, esses birôs, eles olham sempre a vida anterior. Então, eles sempre olham para trás para consultar e formar esse crédito. E daí isso, obviamente, é extremamente excludente, olhando para as especificidades da população preta. Então, tem muita gente que lá atrás
teve o seu nome negativado porque emprestou o cartão ou emprestou o nome para uma pessoa. E daí ele perdura ali essa negativação, mesmo depois que ele limpou o nome, né? Então, eu acho que hoje a gente tem que olhar para um modelo de análise de crédito que olha o futuro, né? Então, será que essa pessoa ela tem condições ou não de pagar, analisando os fatores atuais e não os pregressos. Então, eu acho que esse é um desafio e a gente está olhando muito para isso. Eu poderia ficar aqui horas, né? Que eu sou economista, se deixar eu vou ficar discutindo o sistema bancário e todos os outros problemas que eu acho que a gente poderia olhar para ele, assim. Mas, Fernanda, eu queria ainda explorar a Fernanda executiva e empreendedora. Quero saber um pouco mais de você. Agora você está na cadeira de CEO. Tem um povo, você não precisa comentar melhor isso, mas você fala do Sérgio muitas vezes. Eu não sei se todo mundo aqui sabe quem é Sérgio, então acho que vale a pena só você pontuar. Sérgio é meu sócio, fundador. Que o Sérgio. Mas quais foram as diferenças? Eu lembro que a gente teve uma conversa sobre isso, assim. Quais são as grandes diferenças entre estar agora numa cadeira de CEO e depois eu queria que você explorasse o de ser uma mulher negra na cadeira de CEO? Tá. Então, assim, acho que quando nós fundamos a Conta Black, então o Sérgio começou como CEO e eu como CCO. Então, eu era sócia, né? Tinha o segundo maior percentual depois dele. Mas era CCO, estava na cadeira de comunicação. Então, para mim, tinha aquele desafio de montar a cultura e tudo mais, a comunicação tanto interna como externa. A partir do momento que eu assumo a cadeira de CEO, eu sempre participei, então acho que é super importante dizer que eu sempre participei de tudo com o Sérgio, porque eu era muito intrometida, então eu sempre gostava de participar. Então nas reuniões de captação eu sempre estava em cada uma delas. Nosso CFO founder lá do começo, eu também ficava perguntando os números, então eu sempre queria entender de tudo, então eu sempre quis participar. Dado o momento desse processo, o Sérgio começa a identificar que você não quer ser CEO por um tempo, não? Porque... Por um tempo. Experimenta aqui rapidinho, só pra ver o negócio. Porque eu já estava no momento que eu substituía ele em algumas reuniões importantes. Você não quer ser CEO? Eu acho que é super legal. E eu falei, gente, vamos trocar. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Daí ele falou assim, não, acho que você tem um perfil. Acho que pro próximo momento, pro próximo estágio da empresa, eu acho que o seu perfil é mais aderente do que o meu. Então, você é mais objetiva, você é mais centrada, você já é mais organizada, você consegue trazer a reunião para você e ser mais mandona. Ele falou isso. Sim, ele falou isso. Então, eu acho que para o próximo desafio, então, depois da próxima captação, depois que a gente finalizar a captação, seria legal que você sentasse na cadeira. E daí essa era uma discussão, tanto os fundos pelos quais a gente participou, todo mundo também identificava essas mesmas características e identificava de uma maneira potente e legal, e eu sempre, não, acho que não. Esse é meu jeito de ser. Tô bem aqui, tá tudo certo. Tô bem aqui, tá tudo certo. Eu consigo compartilhar a responsabilidade com o Sérgio numa boa. E daí o Sérgio falou assim, não, eu acho que chegou o momento. Eu obviamente, em paralelo, eu comecei a trabalhar umas outras coisas. Então, a parte da gestão de pessoas... porque eu já tinha tido equipes anteriormente, mas fazia um tempo que eu não tinha uma equipe grande. E daí também essa gestão do C-Level era importante para mim, então eu comecei a trabalhar isso. E daí quando eu estava pronta, eu falei, acho que bora, acho que vou aceitar esse desafio. E daí a gente também começou um processo de fazer essa transição de cadeira, que dura acho, até praticamente hoje. Eu assumi em maio, mas acho que ainda tem alguns resquícios. E daí hoje o Sérgio é o co-CEO, então ele está olhando muito mais
para as áreas que ele, nesse momento, ele queria olhar, e eu olho mais para a parte estratégica, operacional, e conversar com os investidores e trazer as respostas, e mais analítica e tudo mais. Eu queria... O que é hoje diferente no seu dia a dia de empreendedora e de executiva lá atrás, quando você trabalhava numa corporação, você era CLT, tinha aquela segurança, a gente falou um pouco de risco, mas no dia a dia, o que você percebe de mais gritante nessa diferença? Eu acho que tem uma responsabilidade. Eu acho que o mais gritante é a responsabilidade, porque eu penso, se eu falho, é um efeito dominó. Então, são várias pessoas. Eu penso nos nossos clientes, eu penso nas pessoas que trabalham com a gente, eu penso nos nossos parceiros. Então, assim, se a gente falha, então, se eu falho, é um efeito dominó. Então, acho que essa responsabilidade faz toda a diferença. E como lidar com essa pressão? Olha, eu tenho lidado cuidando da minha saúde mental. Então, e entendendo também que, sim, tenho responsabilidade, mas eu não sou responsável por tudo. Então, tem muita coisa que muitas vezes eu colocaria naturalmente como minha responsabilidade, e não é uma responsabilidade minha. Então, por exemplo, como o mercado vai se comportar versus ao nosso negócio. Então, obviamente, eu vou entregar tudo, eu vou fazer tudo que é possível? Eu vou. Mas se o mercado não responde bem, não é uma culpa que é minha. Uhum. Então, eu tenho cuidado muito da minha saúde mental, faço terapia, faço exercício, me alimento bem, tento dormir. Então, eu acho que essa tem sido a melhor forma de lidar com tudo isso. Então, é possível conciliar esse lado de empreender com você ter uma vida mais equilibrada também? Sim. Acho que às vezes os baldinhos se misturam. Sim, sem dúvida alguma. Então, às vezes, eu tenho uma separação física, né? Então, dentro de casa, não tem notebook, não falo de trabalho. Tento fazer isso. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu tenho tentado fazer dar certo, sabe? De não falar de trabalho, não trabalhar. Não levar o computador para casa assim, só para ver um negocinho. Não levo. Eu tenho 2 celulares, então, às vezes, sucumbir ao ímpeto de olhar essa notificaçãozinha que subiu. O Slack ou o e-mail ali. Exato. Então, eu tento usar ferramentas para separar essas duas vidas para poder ter paz. Eu queria voltar no ponto que você falou, 6 sócios. E sociedade é uma coisa muito difícil. Vocês tinham no começo, como vocês se organizaram? Vocês tinham noção do que é uma governança de um negócio? Como vocês fizeram isso ou foram ajustando ao longo do tempo? Já tô rindo. No meio da Foi tranquilão. Não, porque aqui, na Fischer somos em 4, a gente fala de sociedade com todas as startups. Então, pra gente, é o 10º negócio, chega um investidor novo, a gente fala, a gente já errou assim. Não queremos cometer esses erros, queremos cometer erros novos. Exato. Eu acho que eu estou atualmente nessa, queremos cometer erros novos. Mas lá no começo, nós começamos em 6 e hoje nós temos 3 sócios entre os founders e o terceiro não é founder. A gente conseguiu comprar a participação dos anteriores. Eu ia falar graças a Deus. E daí, o fato de eu falar graças a Deus já deve dizer muita coisa. Mas brincadeiras à parte, acho que só teve um que foi mais difícil. Mas a maioria somos amigos até hoje. Mas acho que essa maturidade de entender que a gente não daria certo trabalhando foi vindo com o tempo. Acho que quando envolve muitas pessoas fundando um negócio, lá no começo não tinha governança. Eu brinco que lá no começo era muito cacique para pouco índio. Então todo mundo era head de alguma coisa. Eram heads que atendiam telefones, inclusive. Então todo mundo era head de alguma coisa. Então esse era o desafio. E de aterrissar, sabe?
Quando... Para mim, por exemplo, era muito importante. Ok, eu era CCO, mas eu atendia telefone, eu vendia, eu falava com o cliente, eu fazia um monte de coisa que, se eu fosse ficar sentada na minha cadeira, gente, isso daí não faz parte da cultura, isso daí não faz parte da comunicação, sabe? Não aconteceria. Então, acho que é super importante entender. E daí, acho que uma coisa de governança que eu acho legal para a gente fazer, dado o momento que a gente percebeu que tudo isso se misturava, a gente trouxe uma consultoria fora, uma consultora de fora, e a primeira coisa que eu entendi é que a gente tinha um problema de comunicação. Então, a gente fez um dia inteiro com uma consultora que foi maravilhosa. A gente achava que tinha alguns problemas de comunicação comunicação violenta entre nós e blá, blá, blá. Foi maravilhosa essa comunicação, porque, graças a Deus, ela era uma ótima profissional. A gente fez um brief, ela entendeu outra coisa e... ela entendeu, identificou outra coisa e arrumou baseado no que precisava. E daí a gente começou a entender que existia uma confusão entre as personas. Então, entre o head e o sócio. Então, a gente começou... A primeira coisa de governança que a gente implementou era... Primeiro, a gente tinha a reunião de sócios. Então, a gente falava só sobre as burocracias envolvidas na sociedade. E daí, depois, a gente tinha a nossa reunião de heads, que a gente falava sobre a cadeira de cada um. E é uma coisa besta, mas que foi super efetiva lá no começo. E daí, com o passar do tempo, obviamente, a gente foi percebendo que não estava legal. E a gente foi começando a comprar a participação dos outros. Nesse tema ainda, que conselho você daria para quem está começando agora? Tipo, olha isso aqui, organiza isso aqui antes, faz um contrato assim bem feito. Então, o meu conselho A lista de 5 conselhos. Eu quero olhar para a câmera. Já vem o corte. Anote. Pega seu papel e caneta. Acordo de sócios. Faça um bem feito. Essa é a melhor das dicas. Porque o que está escrito, o que está acordado, não volta atrás. Então, faça um acordo de sócios bem feito. Essa é uma excelente dica. Nossa, muito boa. E além do acordo de sócios, vai lá, 3 dicas. Um é acordo de sócios. 2. A segunda, entenda que sociedade é casamento. E assim como vocês, com o grau de detalhamento que você escolhe o seu parceiro, você tem que escolher seu sócio. Acho que essa é a terceira coisa. A segunda coisa. E a terceira coisa façam terapia. Acho que é importante. É super importante. É uma jornada um pouco estressante, né? Não, acho que é super importante. Porque, dado o momento, eu sempre fiz terapia. Então, desde do meu processo lá de migrar, de burnout, eu já fazia terapia. E daí, muitas vezes, a gente tem... eu entendia que o nosso problema de comunicação, muitas vezes, se dava por coisas que eram das pessoas, sabe? Porque, pra mim, é muito fácil. Amanda, isso daqui tá errado, trabalha... Ok? Tá errado. Melhor. Ponto. E eu acho que, às vezes, a gente pode até entrar numa discussão mais ferrenha. A gente vai levantar a voz. Isso daqui é trabalho. Ok? Passou 5 minutos, a gente vai estar rindo, vai falar de outras coisas. E nem sempre as pessoas sabem separar isso, sabe? Porque elas já têm coisas que elas deveriam ter sido preparadas através de terapia e não foram. E daí elas trazem isso pro seu trabalho. Falando de coisas além de governança, pode ser produto, pode ser estratégia de marketing, pode ser captação. O que você faria diferente? O que eu faria diferente? Alguma coisa você olha pra trás e não deveria ter feito assim. Ou se eu tiver um próximo negócio, vou fazer diferente. Nossa. Pera. Corta. Consigo pensar. Tá. Bom, eu acho que o que eu faria de diferente? Lá no nosso MVP, a gente usou um parceiro
para fazer toda essa parte financeira. E ele nem era um BaaS. Então, hoje eu consigo entender a figura do BaaS, que é o Bank as a Service, para quem não conhece, que é alguém que fornece e comercializa essa tecnologia bancária. Então, eu acharia que lá no começo eu deveria ter procurado um BaaS. E a gente não procurou um BaaS naquele momento, a gente procurou um parceiro que envolvia tecnologia e finanças, mas não era um BaaS. E daí eu acho que esse foi um erro. Dado um momento que a nossa base foi crescendo, a gente teve um problema. De escalabilidade. Exatamente. Na tecnologia. Então, eu acho que isso era uma coisa que eu faria diferente lá naquele ano 1. Legal. Isso era mais dúvida minha, assim, nem tava no roteiro. Essa é a gente aqui improvisando. Tem algumas coisas que eu tenho curiosidade, assim. Voltando aí para esse dia 1, eram 200 que virou 1.000. Hoje são quantos clientes? Assim, quais são os seus desafios na hora de operacionalizar? Quais são os desafios da Fernanda na cadeira de CEO hoje, olhando para esse produto, banco? O que é que... Sim, atualmente a gente tem uma base de 40 mil espalhados no Brasil inteiro. E daí, quando você fala sobre o desafio da Fernanda como CEO, eu fiquei com a parte da escala, bem na minha vez. na escala para o próximo... A gente tem uma meta ali em 18 meses, dado a captação até o 18º mês, dobrar, no mínimo, né, dobrar essa base de clientes. Então, esse é o meu novo desafio. E eu entendo que eu tenho, obviamente, eu como CEO tenho uma aposta do direcionamento, o caminho que a gente segue para dobrar essa base e aumentar. A gente vai conseguir dobrar e, com certeza, até triplicar. Essa é a meta. Mas eu tenho ali um caminho que eu acredito que é aquele que a gente vai seguir. E daí o meu desafio é que esse caminho envolve desenvolvimento. E tudo que envolve tecnologia é sensível, né? Então, esse tem sido o meu desafio. Acho que a parte boa é que eu sei lidar melhor com isso do que com o começo. É uma coisa super importante que quando a gente começou, eu não entendia absolutamente nada sobre tecnologia. Então, eu ficava muito vendida à opinião do CTO. E hoje em dia, como eu sei, inclusive, programar, eu já consigo discutir um pouquinho melhor. Você acha que isso é fundamental para qualquer CEO de tecnologia? Sim. Eu acho que não necessariamente... Obviamente que eu não programo no nível de... Hoje, o meu atual CTO, ele tem 20 anos de experiência com desenvolvimento em banco. Óbvio que não. Mas eu consigo trazer... trazer as nossas discussões para outro nível, sabe? Acho que tem 2 tipos de discussão que são muito desafiadoras, que são, primeiro, você discutir com gente de tecnologia e discutir com advogado. Aprendi isso com o tempo, tá, gente? E vocês riram porque vocês sabem que é isso. Eu não tô falando nada. O pessoal de tech, os advogados, eu tô quieto, a Fernanda que tá falando. A gente só riu. E daí discutir com esses 2 perfis, porque eu acho super importante, né? Eu brinco, obviamente, com isso, porque eles têm um racional meio binário. E daí eu também fui entender por conta disso. Programação 0-1, e advogado ou eu tô com você ou eu tô contra você. Ponto, né? Então, acho que é super importante eu entender desse universo para trazer esse meio termo para dentro das discussões, sabe? E deixar com que as coisas não fiquem amarradas na pedra, sabe? Então, escritas na pedra, desculpa. Então vai ser ou desse jeito ou não é. E daí eu sempre tento trazer uma flexibilidade. E se a gente colocar essa solução tal? Se a gente fizer não sei o quê? Porque normalmente eles trabalham com prazo. Entrega esse projeto em não sei quanto tempo e é isso que eu vou te entregar. Então, não, mas e se a gente fizer? E sim? Então, eu acho que entender sobre isso foi super importante para eu trazer esses e se
E isso me ajuda muito nesse processo ali de CEO. E caindo ainda nessa agenda de CEO, quando você vira CEO da Conta Black, também surgem várias notícias, né? Uma das poucas CEOs negras do Brasil, principalmente do ecossistema de startups, etc. Ou como que é também tá nesse outro lugar que não é só a Fernanda Conta Black, tem um pouco você como CEO. E que habilidades, não só quem quer empreender, como o Pedro tinha perguntado, mas que coisas deveriam estar numa listinha de quem quer ser CEO em algum momento ou almeja uma cadeira dessa lá na frente? Depois que criou sua startup, teve essa jornada, almeja uma cadeira também executiva, assim. Legal. Então, vou começar de trás para frente. Acho que quando eu penso nas características, acho que é super importante ter flexibilidade. Então, acho que a segunda coisa é se livrar do ego. Acho que por muitas vezes a gente encontra ali CEOs que são embebidos de ego. E daí, acho que a partir do momento, toda a possibilidade de ego que eu tinha, quando eu assumi a cadeira, não. Então, tem que sair ali daquele ego. Acho que tem que entender a responsabilidade. Acho que tem que trazer uma vulnerabilidade. Então, eu não sou a dona de todas as respostas, eu não sei tudo. Às vezes eu erro também. Então, acho que tem que trazer vulnerabilidade para esse processo. Acho que uma questão muito importante, como se é a negociação, esse skill é muito importante. Eu me vejo negociando tanto que eu nem imaginava mais, sabe? Às vezes eu brinco, gente, eu já nem tinha mais roupa para negociar tanto desse jeito. Eu achava que isso tinha ficado lá na minha vida pregressa no corporativo. Mas acho que a habilidade de negociação acho que é super importante. E a questão da comunicação, sabe? A comunicação, você tem que olhar muito como se comunica, porque uma vírgula que você se comunica de maneira errada influencia em todo o processo. Em relação ao fato de ser uma CEO negra, eu acho que eu atribuo os desafios de CEO, mais a responsabilidade de toda uma galera que espera que esse negócio prospere, sabe? Então, acho que tem muito isso. Mas eu tenho lidado bem com essa questão das expectativas sobre mim. Tô com a terapia em dia, gente. É super importante. Pra mim tá tudo certo, Tá tudo né? certo. Acho que indo aqui quase chegando no final, porque você trouxe, só para resgatar um pouco lá da história, você teve um investidor anjo, era uma pessoa de fora, depois passaram por mais 2 rodadas, hoje você já tem investidores mais institucionais também junto com você. Como é que é essa negociação? Como é que é essa negociação ali no dia a dia? Porque vocês estão muito pertinhos um do outro. O negociar, eu quero ir para um lado, não ir para o outro, já que também é um investidor institucional. O que você aprendeu no meio do caminho? Eu acho que essa questão da negociação é super importante, porque quando a gente tem um investidor que é institucional, a startup é um jet ski. Então, a gente está aqui, ó. Somos menores em tamanhos, mais eficientes, não sei o quê. A gente se comunica mais rápido, a gente tem processos mais assertivos e efetivos e tudo mais. E eu estou negociando e estou ao lado de um transatlântico. Então, acho que o meu desafio é não morrer afogada com essa água que eles trazem, sabe? Então, acho que esse é o meu maior desafio. Então, assim, como que eu levo eficiência para eles, como eu aprendo com toda a bagagem que eles trazem. Então, como manter esse ambiente, um ambiente de trocas. Às vezes dá certo, às vezes a gente se estressa, todo mundo. Mas acho que a comunicação é importante, porque quando a gente vê que tá degringolando, tá começando a cair água demais para cima do barquinho, a gente consegue sentar e conversar. Então, acho que é super importante também. Tem uma frase da Maite Carvalho, que ela fala, né, que quando você vai negociar com o seu investidor, você tem que ir para essa negociação dentro de uma perspectiva de tomara que ele goste de mim, e não o contrário.
E eu acho que isso foi super importante, até mesmo para negociar com esse nosso investidor que é institucional. Então, eu acho que é um casamento super legal, porque tem uma comunicação ok, e a gente se gosta. A gente percebe que existe ali um desejo mútuo que as coisas deem certo. Acho que só te corrigindo. Tomara que eu goste deles e não só ele goste de mim, né? Que é o que a Maitê fala. E daqui para a última pergunta. Você acha que você vai continuar empreender? Nesse seu sabático, o próximo vai durar mais do que 8 meses? O que você imagina para Fernanda lá no futuro? Eu não sei. Eu não sei se eu quero empreender. Quando eu penso ali numa vida pós empreender, eu gostaria muito, em algum momento, de ir para academia. Eu acho que tem uma deficiência na academia de pessoas que vivenciaram aquilo que está na teoria, sabe? No papel. Uhum. E eu gostaria de fazer, pelo menos que por um tempo, esse papel. De falar assim, tá, gente, isso é lindo, tá? Esse livro aqui de administração... Tá linda essa teoria. Só que na prática a teoria é diferente. Só que na prática é totalmente diferente. Essas metodologias, esses frames, muito legal, mas na hora de aplicar, não é que a ordem é bem... Exato. Não acontece dessa mesma forma, tá? Então eu vou trazer aqui esse exemplo para dizer que não. E eu acho que falta muito, sabe? Uma academia que tenha pessoas que... Não só acadêmicas. Eu super valorizo, acho super importante... Mas eu acho que, às vezes, falta uma mão na massa, principalmente... E isso é uma coisa que eu sempre ouço, principalmente das pessoas que ingressam no mercado de trabalho. Não, gente, mas lá na minha faculdade, eu vi que era assim... Ô, linda, deixa eu te explicar. Não é assim, não. É assim só lá na faculdade. É assim só lá na faculdade. E vice-versa, né? A gente também tem executivos que voltam a estudar e eles usam muito... Não, porque lá na pós, lá não sei onde, falaram que é assim. Então, vou seguir. Faz diferença mesmo, bem importante. Eu gosto. Bom, já que você fez o que a gente tá indo pro final, eu preciso fazer uma derradeira. O que a Fernanda de hoje falaria pra Fernanda lá do começo da jornada empreendedora? Ai, meu Deus. Ela falaria tanta coisa, gente. Algumas coisas. O resumão aqui. Botou lá no tempo, tem 30 segundos. Fala, presta atenção, é isso aqui. Não mais do que 30 segundos. Eu já percebi que 30 segundos. Vamos tomar um café. Ô, Fernanda, vem cá. Senta aqui. Senta aqui. Acho que eu falaria algumas coisas. Então, acho que a primeira delas a responsabilidade não é só sua. Então, acho que a segunda coisa que eu diria para ela, Fernanda, investe em autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Porque essa jornada empreendedora precisa muito mais de autoconhecimento do que qualquer outro tipo de ferramenta que você acha que você vai precisar. A terceira, tenta curtir isso daí, porque acho que quando as coisas estiverem de uma outra forma, você vai sentir falta dessa maluquice toda que era esse começo. Então, hoje em dia eu sinto muita falta de muita coisa que eu conseguia vivenciar lá no começo e agora nem tanto. Então, tenta aproveitar isso daí muito mais. E a segunda tenha um bom advogado contigo desde o primeiro dia. O advogado apareceu de novo. É isso. Excelentes dicas. Muito bom. Fica aí agora, vocês querendo saber o que é, por que precisa tanto de advogado, vai ser papo do bastidor. Mas, Fernanda, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje no Projeto Venture. Pra aproveitar, queria te dar um presente do nosso parceiro, o Yu, que produz calçados minimalistas. Espero que você goste bastante. Obrigada, Yu, tô esperando o meu também, tá? Eu também. Só queria falar isso. A gente até brincou, vamos ter que ser entrevistados. Se pra ganhar Yu precisa ser entrevistado. Foi uma cobrança ao vivo. E
se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar o seu link, comentários. Também compartilha a história da Fernanda com outras pessoas, que vai ser super interessante. Quem tá querendo criar outros bancos por aí, acho que a história da Conta Black pode ajudar bastante. E é claro, nos siga nas redes sociais, é só buscar snack.com para você ver a Fernanda e todos os outros convidados do podcast. A gente tá na 3ª edição, né, gente? Então tem muita história legal lá pra você conferir. E é verdade, não é porque eu tô aqui. Elas são muito boas. Obrigada pela companhia e a gente se vê em próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.